Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O Agro Record deste domingo já começou. Hoje é dia 9 de abril, um domingo diferente, feriadão prolongado. Aproveitou bem a folga por aí? Nesse domingo nós vamos falar da produção de trigo aqui no DF. O grão produzido na região do Cerrado é o primeiro a ser colhido na safra no Brasil, podendo ser comercializado a preços mais atrativos. Nós visitamos uma produção no PADEF e acompanhamos o término da colheita e o início de uma nova safra. Todo mundo já encontrou no mercado aquele cogumelo, bom para dar um gostinho numa receita diferente, né? Mas você sabia que existem tantas espécies desse fungo? Eu te conto tudo já já. E hoje tem receita de peixe, uma dica especial para dar todo o sabor. Durante o preparo, o peixe é selado e depois recebe um molho especial. Eu sou Maíra Guedes e o Agro Record está no ar. E a gente já começa falando sobre o bambu. Ele é muito versátil, né? Vai desde a decoração de casas até obras de construção. E um estudo que começou em 2012 conseguiu desenvolver um protocolo animador que permite a produção de centenas de mudas de bambu. A técnica para conseguir o resultado se chama micropropagação vegetativa. E você confere agora. Para decorar, fabricar móveis, fazer papel, construir cercas e até mesmo pontes. Essas são apenas algumas utilidades do bambu. Você sabia? Segundo os especialistas, o bambu está em expansão no mercado. A planta tem se tornado uma opção de renda na agricultura familiar. Aqui no Brasil, são mais de 200 espécies. E por isso, um estudo foi feito com o bambu. E a conclusão da pesquisa foi animadora. O estudo começou em 2012 através de uma parceria entre Brasil e China. A Embrapa conseguiu desenvolver um protocolo que permite a produção de centenas de mudas de bambu. A técnica para conseguir o resultado se chama micropropagação vegetativa. A micropropagação, como a gente chama também, é uma espécie que não há concorrentes técnicas parecidas que possam suprir a quantidade de mudas que a gente consegue a partir desse método. A partir desse método, a partir de um único propágulo retirado do campo, da espécie que a gente quer e da planta que a gente quiser, a gente é capaz de produzir aí, por volta de 5 a 6 meses, nós podemos chegar até 500 mudas a partir de um único propágulo. Então, é uma técnica que ela é incomparável se nós formos compararmos com as técnicas convencionalmente utilizadas. Aqui na Embrapa, a planta é colocada nesses recipientes de vidro em uma temperatura de 25 graus. Não é uma técnica geralmente destinada para produtores se o destino dessa produção for apenas o próprio consumo. Porque como eu comentei com vocês, é uma técnica que vai permitir que o produtor tenha muitas mudas. O que nós temos pensado é fornecer essa técnica para viveristas, para biofábricas, que são aquelas fábricas destinadas à produção de mudas, que vão então fazer essa produção em larga escala, e a gente aí fala em milhares, né, algumas centenas, milhares, centenas de milhares ou até milhões de mudas para o setor produtivo. Através deste estudo, foram descobertas algumas vantagens, como a possibilidade de produzir maior quantidade de mudas em melhor qualidade, além da produção ocorrer em menor tempo. Outro ponto positivo é que o pequeno espaço utilizado para a produção e a técnica pode ser usada em qualquer época do ano. O método pode ser realizado por pequenos ou grandes produtores, biofábricas e até mesmo por viveiristas. A gente saiu daquele folclore que nós tínhamos inicialmente, que era pequenas lembranças, pequenos utensílios, e ele ganhou então um espaço comercial no sentido que você pode produzir tanto madeira, laminados, papel, né, até ser utilizada para recuperação de áreas degradadas, recuperação de vertentes, matas ciliares, né, composição de matas ciliares. Então é uma espécie
de múltiplos usos. Foi um estudo, então, com um resultado excelente na sua avaliação, então, vários benefícios. Eu acho que nós temos ainda muito a caminhar com a cultura do bambu, principalmente para os fins que essa cultura ela pode trazer para o produtor e também para a agricultura brasileira. Mas a gente acredita que nós estamos no caminho certo. E eu acho que o Brasil, com um pequeno esforço, nós podemos ser, então, grandes produtores de produtos de bambu. Agora nós vamos viajar um pouquinho. Nós vamos até o PADEF para mostrar a produção de trigo. O grão produzido na região do Cerrado é o primeiro a ser colhido na safra no Brasil, podendo ser comercializado a preços mais atrativos. Uma das regiões onde o consumo do trigo é maior, seja em pães ou em farinhas, é o Centro-Oeste. Seguindo esse fluxo, a triticultura no Cerrado começou a ganhar espaço em 1980 e entrou no radar dos produtores por conta do potencial de crescimento para um cultivo sustentável e produtivo. Nosso destino foi a região do PADEF, em Planaltina. Por aqui são 270 hectares preparados para receber sementes da cultivar BRS 404, desenvolvida pela Embrapa Cerrados. Trigo a gente planta aqui como uma safrinha, né? A safrinha que a gente diz é uma safra que vem em seguida da safra principal. Nessa área aqui, por exemplo, a gente plantou soja, né? Foi colhida a soja, a gente preparou o terreno com herbicida para matar o mato que tinha e agora está plantando o trigo. É um plantio que é muito rápido, né? A gente acabou de colher aqui anteontem, já estamos aqui plantando de novo. Quer dizer, o prazo foi mais para poder aplicar o produto e assim, é bem rápido um com o outro. A expectativa é que sejam semeados cerca de 250 mil hectares do cereal. O cultivo tem avançado, principalmente entre produtores que desejam diversificar culturas e diminuir riscos, ou para aproveitar áreas que ficariam em pousio, um tipo de descanso. Sai a soja e entra o trigo safrinha. Aqui no solo a gente observa os restos da cultura passada, como por exemplo essa palhada. O principal objetivo é conservar a umidade do solo e também os nutrientes. Durante 90 dias, o produtor vai precisar alinhar essa terra boa com condições climáticas, como, por exemplo, noites frias e dias quentes. Segundo os pesquisadores da cultura, o trigo sequeiro é indicado para cultivo em regiões com altitude igual ou acima de 800 metros, exatamente como no Planalto Central. O trigo ele é cultivado aqui em 2 sistemas, né? Como a gente vem falado no sistema sequeiro, né? Após o cultivo da soja, aproveitando o resquício das chuvas de março e abril. E o trigo também pode ser cultivado aqui no sistema irrigado, plantado em maio e colhido em setembro e outubro, né? Nesse tipo de cultivo irrigado, ele é conduzido principalmente sob pivô central, né? Então é um trigo que com maior oferta, né, de ambiente, né? Um trigo com maior rendimento, né? E o trigo sequeiro não. O trigo sequeiro, como ele aproveita somente o restante ali das chuvas de março e abril, onde ele está susceptível a veranicos, a falta de água, né? Então é um trigo com menor potencial produtivo. Então esse trigo, ele tem automaticamente ele tem que ter um menor custo, né? Devido a esse risco. Então são as diferenças de cultivo. Então não existe um trigo um trigo alternativo a esse. Existe o trigo safrinha e existe o trigo, né, irrigado. Mas com uma nova cultura em solo, vem preocupações antigas, as pragas. Por isso, a demanda do mercado agora é pelo desenvolvimento de insumos e tecnologias que evitem a chamada brusone, um fungo que pode prejudicar toda a cadeia produtiva, da semente até o processo final. O maior problema que existe, o maior desafio, é uma doença chamada brusone. É uma doença que não existia no trigo, que apareceu. E quando você tem uma época, uma lavoura muito quente, muito chuvosa, você tem uma condição ideal para o brusone. E o brusone é uma doença difícil de combater. Por isso que eu te falei que já tiveram anos que eu perdi por causa de chuva, é exatamente por causa do brusone.
Então eu acredito que o grande desafio realmente é com a pesquisa, né? É um desafio de desenvolver um material resistente à brusone. Não é uma coisa fácil, né? A gente tem visto aí que o pessoal faz muito tempo que eles estão procurando isso, tentando, pesquisando, e não é uma coisa fácil de se conseguir. Mas eu acredito que vai ser superado isso aí. Ele traz o benefício, então, da quebra do ciclo de pragas e doenças das lavouras, principalmente doenças de solo, como fungos, nematóides. O trigo também traz um importante benefício aí no controle de plantas daninhas, principalmente plantas resistentes ao glifosato, né? Plantas RR, que vem surgindo aí naturalmente nas lavouras aqui da região. Segundo a Conab, o montante previsto de importações para esta safra de trigo, que encerra em julho de 2023, passou de 5.800 toneladas para 5.600, uma leve queda. Além disso, em fevereiro deste ano, o mercado interno esteve pressionado por 2 pontos: o excesso de produção devido à safra recorde anterior e a valorização do dólar em relação ao real. Por isso, os produtores seguiam focados na safra de verão e fechados para negociações. A gente tem um moinho de trigo e a gente faz a farinha aqui e vende aqui para o nosso consumidor aqui local. Então nós estamos produzindo aqui para alimentar a nossa população. A colheita do trigo safrinha é realizada no período seco, entre os meses de junho e julho. E isso garante um produto com excelente qualidade tecnológica de grãos e livre de microtoxinas que costumam afetar lavouras do sul do país em anos de muita chuva na colheita. Já os rendimentos das lavouras têm variado entre 35 e 65 sacas por hectare, em anos de precipitação normal. E as receitas com as vendas têm agradado os produtores e estimulado a ampliação da área cultivada na região. Outro ponto positivo é que o grão produzido na região do Cerrado é o primeiro trigo a ser colhido na safra no Brasil, podendo ser comercializado a preços mais atrativos. Por isso, a torcida está grande para uma safra produtiva em 2023. A expectativa é sempre em torno de 30, 40 sacas, né? Agora, o trigo passou nos últimos anos aí um processo de uma valorização grande, né? Por causa das questões de guerra, numa região importante do mundo. Agora, cada ano é um ano, né? A gente planta, assim, é um pouco um tiro na lua, né? Mas a gente que está aqui no segmento aqui, a gente percebe que existe um incremento aí na produção de trigo aqui no Cerrado. Todo mundo já encontrou no mercado aquele cogumelo, bom para dar um gostinho naquela receita diferente, né? Mas você sabia que existem tantas espécies desse fungo? É isso mesmo, cogumelo que a gente come é um fungo. Claro que a grande maioria são fungos que não fazem mal à saúde. Mas é preciso saber a procedência bem direitinho. Olha só na reportagem, tá bem interessante. Que os cogumelos ganharam fama por conta da culinária japonesa e por ser muito nutritivo e gostoso, é claro, isso todo mundo já sabe. Mas que a produção tem aumentado muito aqui no nosso quadradinho, isso é novidade. Segundo a Emater, 73.593 quilos de cogumelos foram produzidos aqui no Distrito Federal só em 2021. E foi em uma chácara no Jardim Botânico, a mais ou menos 16 quilômetros do centro de Brasília, que nós encontramos a plantação do Rafael, que é biólogo. Em 2018, ele decidiu trocar a sala de aula para colocar a mão na massa. Aliás, na compostagem. Estava na vida acadêmica, né, finalizando um mestrado dentro da minha área de formação, que é a biologia, e lecionando, professor. E numa insatisfação pessoal mesmo, querendo estar mais próximo da minha família, uma vida mais próxima do campo, eu vi essa possibilidade dentro de uma produção de cogumelo. E muito por conta também da minha opção, da minha dieta, do vegetarianismo, né? Que eu conheci os cogumelos e acabei achando interessante como
um negócio também. Existem alguns modelos de produção. O que a gente escolheu, que a gente optou por trabalhar, é pela compostagem, que a gente inicia todo o processo com a matéria-prima, com essa pré-compostagem. Depois a gente faz uma pasteurização. Isso mesmo que você ouviu, compostagem, que nada mais é do que o processo de reciclagem do lixo orgânico, que é transformado em adubo natural, que pode ser usado na agricultura, em jardins e plantas, substituindo o uso de produtos químicos. Aqui, com os cogumelos, a compostagem também mistura capim, bagaço de cana e farelo. Depois, toda essa mistura vai para o túnel de pasteurização, onde ela vai passar por um tratamento térmico. O objetivo é eliminar possíveis contaminantes. É uma das principais etapas. Nessa pré-compostagem, a gente também equilibra água dentro do composto. Todos os farelos que a gente coloca também buscando atingir esse balanceamento ideal, um balanceamento nutricional ideal para os nossos fungos. Em seguida, o cogumelo é plantado e o processo é conhecido como bater sacos e é feito literalmente como o próprio nome diz. Depois de colonizados, os compostos são trazidos aqui para essa estufa e deem só uma olhada nesse cenário. São pelo menos 1.500 sacos e em cada um deles, mais ou menos 1 quilo de cogumelo será produzido, ou seja, uma grande produção aqui no Jardim Botânico, bem no nosso quadradinho. E não demora muito para florescer, não. Depois de mais ou menos 2 dias que os sacos chegam por aqui, as flores começam a surgir, ficam assim, ó, pequenininhas, e é só esperar mais ou menos uns 3 dias para que o cogumelo já fique pronto para ser colhido e até mesmo para consumo. Olha só que lindo, esse aqui é o shimeji, olha o tamanho desse shimeji. É muito conhecido na culinária japonesa, com shoyu, fica uma delícia só, né? E por aqui também, além desse shimeji tradicional, branco, que a gente conhece, tem o shimeji salmão também. Olha que coisa linda por aqui, realmente o nome já diz, é da cor salmão e dizem que tem o gosto de frutos do mar. Será? Acho que eu vou levar um pouquinho para casa para colocar ali um pouquinho com azeite, com shoyu, deve ficar bom, né? Aí depois eu conto para vocês se esse cogumelo tem gosto mesmo de frutos do mar. Que delícia! Por mês, a produção do Rafael chega a 1 tonelada de cogumelos. Depois que eles são colhidos, passam por uma espécie de manicure, um corte simples. Eles são embalados e partiu vendas. Os principais consumidores do Cogoluz são restaurantes, empórios e feirantes, que acabam também revendendo o produto. E o plano piloto é o principal cliente. A gente fornece tanto para o atacado quanto o varejo, e sendo que a maioria dos nossos clientes são restaurantes. Mas a gente coloca também nossos cogumelos em alguns mercados, empórios, os feirantes e a ponta final, o consumidor final também. Aqui no Distrito Federal, o número de produtores de cogumelos ainda é tímido, 19, segundo a Emater. Mas o aumento do consumo vem chamando a atenção do mercado. A expectativa é que esse número cresça nos próximos anos. Os restaurantes, os consumidores, eles dão preferência para produtos mais frescos. Como a maior parte do produto é importado de outras regiões, como São Paulo, o produto tem que percorrer um trecho muito longo, um tempo muito grande, embalado, e ele vai perdendo a qualidade. Então, é preferível para os comerciantes, consumidores, adquirir o produto diretamente aqui do pessoal da região. E quem produz se destaca, até porque o clima por aqui não é muito propício para os cogumelos. Nós temos 2 estações bem definidas. Nós estamos acabando de sair da época das chuvas, entrando no período de seca. Então é um período mais difícil, né? Porque o fungo requer condições como umidade elevada, uma temperatura relativamente mais baixa. Então, no período do meados do ano, se torna mais difícil essas condições. E ó, além de ser uma delícia, o cogumelo faz um bem danado para a saúde.
Estudos comprovam que a adição de uma porção todos os dias pode aumentar os níveis de potássio, cobre, selênio e vitamina B3, importantes para a proteção do sistema imunológico e para converter a glicose em energia para o organismo. Tudo isso porque ele é um fungo que tem uma boa quantidade de proteína, uma boa quantidade de fibra, é baixo em gordura, apresenta vitamina B, vitamina C e D e alguns sais minerais como o selênio, o iodo, o cálcio, o ferro. E com isso o cogumelo acaba trazendo outros benefícios para o nosso sistema, como o sistema imunológico, as doenças cardiovasculares e também para as funções intestinais. Prato cheio, principalmente para os veganos e vegetarianos. E a gente que é carnívoro também adora, né? Porém, não é qualquer cogumelo que deve ser consumido. Então, prefira comprar aqueles cogumelos que você vai ingerir em locais de sua confiança. O carnívoro gosta muito, por ser realmente um alimento delicioso, mas ele também se adequa bem a algumas restrições alimentares, né? Como o pessoal que tem restrição a glúten, a lactose, e os vegetarianos e veganos, né? Além de ser uma delícia, é bem nutritivo. E agora a gente vai ver como é que fica a previsão do tempo para hoje. Coloca aqui na tela para a gente dar uma olhadinha. Olha só, hoje, domingo, a mínima na madrugada foi de 17 graus, a máxima prevista para 29 graus. Umidade relativa do ar fica entre 55% e 95%. E tá vendo aí essa nuvenzinha com sol e vários raiozinhos? Pois é, previsão de hoje é de chuva com trovoadas em áreas isoladas aqui do Distrito Federal, então já dá para se programar para esse domingão, último dia desse feriado prolongado. Pessoal que está já prevendo aí passar a tarde ao ar livre, é bom se prevenir, tá bom? Um estudo revelou que o rebanho aqui do Distrito Federal está livre da peste suína. O relatório da Secretaria de Agricultura confirmou que a carne suína produzida aqui no DF possui alta qualidade sanitária. Para confirmar a ausência da doença em suínos na capital do país, a Defesa Agropecuária analisou mais de 50 mil animais em 22 propriedades rurais. O inquérito da peste suína clássica faz parte do Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos, coordenado pelo Ministério da Agricultura, e trouxe essa excelente notícia pra gente. A gente agora vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muita informação, muita notícia para você. Estamos de volta e hoje aqui no estúdio eu recebo o gerente de Sanidade Vegetal da Secretaria de Agricultura do DF, Aramis Beltrame. Bom dia, Aramis, seja muito bem-vindo ao Agro Record. E a Secretaria está fazendo aí um trabalho agora para controlar, não é isso? Uma praga que pode destruir várias culturas. Eu queria que você explicasse um pouquinho dessa praga. Que praga é essa? Quando ela surgiu aqui no Brasil? Bom dia. A Amaranthus palmeri, ou Caruru palmeri, é uma planta originária das regiões áridas dos Estados Unidos. Pelo seu potencial de cruzar com outras espécies desse mesmo gênero, Amaranthus, e pela sua capacidade de resistência a agrotóxicos, herbicidas utilizados nas culturas comerciais, ela tem se disseminado muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, inicialmente ela foi detectada no ano de 2015 no Mato Grosso, por uma iniciativa do Instituto de Defesa Agropecuária lá do estado, junto com a Superintendência Federal de Agricultura. Bom, essa planta, então, ela pode causar diversos danos às culturas. Os prejuízos vão desde um aumento do custo de produção em função da utilização, vamos dizer, mais elevada de agrotóxicos, em função da sua resistência. Pode passar também para uma perda de produtividade pela concorrência com as plantas de cultivo comercial, sejam elas de soja, milho ou feijão. E também ela pode levar a dificuldades para a colheita. A gente está falando do surgimento em 2015 no Mato Grosso, mas aqui no Distrito Federal já há esse registro? E se não há, qual o risco de chegar até aqui? Inicialmente, não temos o registro formal oficial da ocorrência desta praga. Dessa forma,
o Ministério da Agricultura demandou e a Secretaria de Estado da Agricultura, por meio da Defesa Agropecuária, vem então evitando esforços para que se evite o ingresso dessa planta aqui. E também, a partir da identificação de plantas suspeitas, se recolhe esse material e se possa enviar para uma análise genética, para então sim conseguir a identificação se ela é ou não trata-se de Amaranthus palmeri. E como identificar essa planta? Como identificar essa, na verdade, uma planta que hoje é considerada praga, né? Sim, é determinada uma praga quarentenária. O que se pode fazer é identificar por ser Amaranthus. Os agricultores, os produtores em geral, conhecem como caruru. Então, ela é bastante difícil de se identificar a planta que trata-se de palmeri ou outras, como espinosa, entre outras espécies. São muito próximas. Então, o que se pode fazer é, como a gente colocou à disposição dos agricultores, um formulário para que eles preencham, então, olha, identifiquei uma planta suspeita, que eu acredito tratar-se do Amaranthus palmeri, e a gente vai em loco, às propriedades, retira essa planta e submete para o laboratório aqui em Goiás, o laboratório oficial da Defesa Agropecuária, para tentar identificar somente geneticamente, pois os aspectos morfológicos de espinhos nos nós, do tamanho do limbo foliar, é bastante complexo para ser conclusivo. Então, o que a gente vem fazendo é dessa forma. Agora, essas visitas, elas são baseadas na comunicação dos donos de propriedades, ou vocês já têm mapeado um cronograma de visitação? Inicialmente, a gente começou com contato com as grandes cooperativas, porque os técnicos de campo, engenheiros agrônomos e técnicos agropecuários já haviam identificado algumas plantas. Eu vou lhe explicar da facilidade de identificar. Por exemplo, agora a gente está na colheita da soja. A partir da senescência das folhas, ou seja, da queda dessas folhas no enchimento dos grãos da soja, elas ficam meio que proeminentes, bem verdes, porque elas são resistentes aos principais ingredientes ativos. Então são facilmente identificáveis. Claro que, por vezes, vai ser uma falha de pulverização, algo assim. Mas se não, é claramente identificada essas plantas, que não necessariamente são palmeri, mas são Amaranthus. Então, dessa forma, é mais fácil de identificar plantas suspeitas. Então, aí a gente vai a campo e identifica essas plantas e recolhe e manda para análise. Agora, nada obsta também que agora, quando fizermos o vazio sanitário da soja e do feijão, já estaremos também em loco. E a gente vem seguindo a rota de que usualmente já a gente conhece. Em Paranoá, Planaltina, são as regiões administrativas eminentemente produtoras de soja, milho, feijão, aonde a ocorrência provavelmente vai se dar com maior intensidade e maior frequência. Então já fizemos esse caminho percorrendo no Rural PADEF, Rio Preto, Tabatinga, e vamos intensificar agora essas visitas. Vocês vão intensificar essas visitas por causa do período da plantação? Ela tem uma época certa para, de fato, ela nascer, ela aparecer, ou isso depende de cada cultura? Pensemos o seguinte, em plantas de sequeiro, cultivos que dependem do clima, naturalmente elas só vão germinar quando houver a umidade no solo. Agora, o que aqui ocorre também, como em outros lugares do país, são os cultivos sob pivô central, irrigados. Então isso pode ocorrer nesses cultivos também. Por isso que dessa forma a gente está agora percorrendo quando da cultura da soja, porque fica facilmente identificável quando da queda das folhas, né? Quando a gente fala que a soja está lourando, ou o feijão vai estar lourando, né? Ficando louro. E aí, no outro momento, nos cultivos também irrigados. Porque provavelmente quem deve sobrar é ela e uma outra, como a buva, que também é uma outra praga que já se encontra aqui, bem resistente a agrotóxicos. Então, essas visitas, então, elas não têm um prazo para acabar? Não, pelo contrário. Elas vão continuar sendo feitas, mesmo por já ser uma ação continuada da Secretaria de Estado da Agricultura e intensificada em função desta praga e essa pactuação com o Ministério da Agricultura. Entendi. Quando a gente fala, então, dos produtores, qual é o canal de comunicação para que eles possam solicitar essas visitas? Ok. A gente tem, então, o site agricultura.df.gov.br, onde a gente vai encontrar, então, esse link disponível para esses agricultores. É um formulário bem simplificado, em que os campos obrigatórios são muito poucos, para que ele possa, assim, ficar muito à vontade para estar identificando. Mesmo porque os maiores prejuízos serão para os agricultores. Não é uma planta que
que, vamos dizer assim, vai ter uma repercussão em saúde pública ou algo assim. Mas para ele, sim, porque essa intensificação do uso dos agrotóxicos, além de aumentar o custo da produção, pode inviabilizar as colheitas e reduzir, como nos Estados Unidos, até o preço das lavouras, o preço das terras. Então isso é muito importante. Então tem disponibilidade e a gente tem disponibilidade também do telefone, que o geral é o 3051-6300 da Secretaria de Agricultura, onde se pode obter mais informações, além da identificação da planta, como fazer essas medidas para evitar a entrada, porque elas são muito importantes. Evitar, então, por exemplo, que máquinas que foram utilizadas, assim como equipamentos, em áreas que têm essa planta, sejam utilizadas sem a devida limpeza. Entendi. Utilizar sementes idôneas e que venham de lavouras que também não têm a planta. Utilizar rotação de culturas, como, por exemplo, utilizando Braquiária rusiziensis, aveia, outras gramíneas, que exploram o solo de uma forma diferente e também abafam essa planta. Assim como rotação de agrotóxicos. E, por fim, evidenciando a entrada, entrar em contato conosco e erradicar essas plantas. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa já está colhendo a soja. Só que ela não vai parar a colheita, né, em função de uma questão climática e tal, só para nos chamar para a gente poder remover essa planta. Então que faça a erradicação, remove a planta, queime-a fora, né? E aí sim depois possa continuar a sua colheita e evitar a disseminação dessa praga. Aramis, muito obrigada pela sua participação, pelas informações, orientações, e o nosso estúdio está aqui sempre aberto para a Secretaria de Agricultura, viu? Muito obrigado. E olha só, daqui a pouco tem receita aqui no Agro, uma receita de peixe que eu acompanhei o preparo bem de pertinho. É depois do intervalo, não saia daí. Volto já já. De volta, e chegou aquela hora que todo mundo gosta. Já pode pegar aí papel, caneta e se prepara, porque tem uma receita deliciosa para fazer hoje ainda, viu? Nesse domingo. É simples de fazer e fica uma delícia. E claro, aquela boa música não podia faltar. Coloca na tela. Quero saber por que você tá chorando. Você que terminou, eu só tô superando. Achou que ia me ver sofrer mais, viu beijando. E é nesse clima gostoso, dessa moda de viola, que a gente começa o nosso quadro, que é uma delícia aos domingos, que é a nossa canção, junto com uma receita de prato. Estamos hoje aqui no restaurante Horta, que fica na 202 Sul. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a receita de uma moqueca de peixe, já que muita gente gosta de comer peixe nessa data, né? Reúne a família inteira, acompanha a gente, porque além do prato, nós temos o nosso convidado especial de hoje, Adriano Muniz, que está aqui cantando pra gente, né, Adriano? Você que é um cantor da cidade, um artista que saiu daqui, né? Exatamente. Quero agradecer a oportunidade de estar participando do Agro Record. Espero que vocês curtam o meu trabalho. Motivo de muita honra estar aqui ao lado da Maíra. E hoje estamos aqui fazendo as modas de viola, né? Cantor da cidade. Então a gente veio trazer aí umas modas aí para vocês. É da cidade, já tem 25 anos aí, tocando em Brasília, tocando na noite, fazendo o seu nome. Me conta um pouquinho dessa história, como é que é essa história com a música, de onde você veio, como você começou até chegar aqui. Bom, família toda nordestina, né? Mas sou de Brasília mesmo, nascido e criado na Ceilândia. Legal. Muitos anos, hoje sou casado com a minha esposa linda, Suena Mara. Um beijo pra você. E, bom, hoje moro em Águas Claras. Trabalho há 25 anos com música, né? Não é fácil. Mas, assim, profissionalmente dizendo mesmo, desde 2014, quando minha mãe faleceu, eu tomei a decisão de, a vida é curta, vou fazer o que eu amo fazer. Que é cantar e tocar. E essa é a sua área mesmo, né? É o sertanejo, é a moda de viola. Então, hoje eu toco nos barzinhos de Brasília sertanejo, porém eu tenho uma empresa chamada Acesse Produções de Eventos, né? Que eu canto em casamento, 15 anos, formatura, festas, eventos empresariais, como se fosse uma banda de baile. Canto de tudo. E a gente lá na nossa empresa, a gente tem desde DJ, estruturas, painel de LED, som, como o show do Adriano Muniz de modo geral.
mas nos barzinhos sertanejo. É o que eu gosto. É o que você gosta e não tem jeito, né? As pessoas também pedem. Brasília tá aqui, ó, coladinho ali com Goiás, tá coladinho com o Nordeste, que também traz um pouquinho dessa viola, dessa moda sertaneja. O pessoal sempre pede, né? Qual é uma música que não tem jeito, que as pessoas falam assim, Adriano, canta essa que você arrebenta e sempre tem que ter nos seus shows? Essa não tava no script, mas se você falou que todo mundo tem que pedir, tem que ser essa daqui, ó. Boate Azul. Isso aqui já virou hino. Já, é hino. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura, e curar a dor desse mal de amor na Boate Azul. Agora, dessas músicas mais novas, o pessoal também curte bastante? Curte bastante, mas eu acho que a gente, assim, Maíra, tem que ter uma identidade, né? O pessoal chama aí de sertanejo universitário. No meu show tem bastante, mas o Adriano Muniz é mais modão, mais raiz, mais aquele sertanejo clássico, Chitãozinho Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo. Então eu tento manter essa essência do sertanejo clássico. Teve uma época aqui em Brasília que existiu o bailão atividade, que teve muito bailão feito aqui em Brasília, então eu canto muito bailão, porque eu acho que é uma identidade da cidade, a gente tem que manter, e eu levo sempre no meu show, mas claro, tem que cantar universitário, porém, gente, eu vou logo avisando, hein? No meu show eu não canto TikTok baixaria. Meu show, classificação indicativa livre, pode ir a criança ao idoso, não tem música de baixo calão, não tem funk, não tem nada disso. Só música gostosa pra ouvir, curtir uma boa companhia, se divertir e, claro, né, ouvir uma boa música. Falar em boa companhia, dia de domingo também costuma ficar em família, almoçar em família, ouvir um sertanejo, uma música boa? Meu Deus, minha sogra vai me matar. Minha sogra... Eita, coloquei em maus lençóis agora. Eu moro, né, eu casei, eu moro no mesmo prédio que a minha sogra, porque eu não consigo ficar longe dela, é uma mãe pra mim. E ela cozinha bem pra caramba. Ih, olha só, então puxei o gatilho bom. Eu engordei. E eu tento manter a forma, eu digo assim, chega no domingo e falo assim, né? Pra minha sogra linda, eu gosto de chamar ela, gente, minha sogra deliciosa. Eu digo assim, a senhora me estraga, porque eu malho, mas chega no domingo, não tem como dizer não. E ela sabe fazer peixe? Menino, ela é pernambucana. Ah, então sabe fazer aquela moqueca deliciosa, né? Você então gosta de moqueca? Adoro um peixe? Maria. A gente vai preparar um peixe daqui a pouquinho. O Adriano, inclusive, vai estar aqui com a gente, experimentar. Mas até a gente ir pra cozinha começar, canta mais uma pra gente. Garçom amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar-me. Quero dormir para não ver outro homem te abraçar. E é nesse ritmo aqui que a gente agora sobe pra cozinha, porque eu tô escutando até lá na cozinha o pessoal cantando. Vem comigo. Eu não quero que ela note. Agora a gente já tá aqui na cozinha do Matheus Camargo, chefe do restaurante Horta, para que a gente possa fazer a nossa receita, né, Matheus? Sim. É uma receita, na verdade, bem tradicional, dia de domingo, as pessoas gostam de comer nessa data um peixinho. E o que a gente vai trazer, então, de receita para o pessoal aprender? A gente vai trazer uma muqueca de robalo com banana da terra, né? É um prato bem brasileiro, né? Bem brasileiro. Bem brasileiro. Um prato que vem mais pro lado da Bahia, né? Mas aqui a gente no Centro-Oeste também tem esse costume. Acredito que é um prato que vai sair muito aqui no restaurante nesses próximos momentos aí de Quaresma e Páscoa. Agora é importante falar uma coisa. É um prato fácil que dá para fazer, por exemplo, para a família inteira, agrada a todo mundo? Com certeza. É um prato simples, né? Que a gente consegue trazer para a família toda e todo mundo gostar.
E o que leva nesse prato? Vamos mostrar aqui? Vamos. Aqui na nossa casa a gente faz com robalo, né? Molho de tomate artesanal que a gente mesmo produz, né? Leite de coco. Aqui do nosso lado é um molho de peixe que a gente também produz. Banana da terra. Isso aqui é uma map de alho e cebola descascado que a gente assa e depois bate para fazer na cocção do peixe. E aqui a gente tem uma map de pimentão. Perfeito. Vamos começar então? Vamos começar. Vamos lá. Então, gente, agora eu vou jogar o robalo, tá? Pô, que pegador ruim, hein, filho? No óleo, no azeite, né, no caso. Ele chega a fritar ou é só mesmo? Não, a gente só vai selar de um lado, selar do outro, voltar ele pra cá e fazer o molho. Aí eu vou jogar ele dentro do molho pra ele continuar cozinhando. Excelente. Olha, o cheiro tá uma delícia. Agora, uma dúvida. Muita gente acaba deixando o peixe ou passar muito. Nesse caso, tem uma banana para que ela não desmanche. Tem um tempo certo aí de... Na realidade, a banana da terra ela vai ter uma consistência um pouco mais fina e ela vai ter uma durabilidade maior, né? Se fosse uma banana mais convencional, teria mais dificuldade. Entendi. Então, se é da terra, a gente consegue manter um pouco mais tempo. Um pouco mais de tempo de consistência. Aqui, quanto tempo agora para poder ficar pronta? Agora, 5 minutinhos. Já tá pronto. Para essa tá quantidade, mas geralmente para um peixe inteiro a gente consegue deixar o quê? Uns 10, 15 minutos, a moqueca já fica pronta no molho. Isso. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Saudade, quero arrancar esta página. Tá vendo essa fumacinha saindo aí? Pois é, a moqueca ficou pronta. A gente tava sentindo o cheirinho já daqui de baixo. O chefe caprichou, porque olha só que prato maravilhoso. Chefe, eu queria que você explicasse pra gente. A gente mostrou a receita lá em cima do robalo, essa moqueca, colocamos o molho aí em cima agora. E tem uns acompanhamentos ali também que estão com um cheiro maravilhoso, né? Que acompanhamentos são esses? É um arroz integral e uma farofinha verde, que a gente faz à base de hortelã e salsinha, né? Acompanhando a nossa moqueca de banana com robalo. É um prato super equilibrado. Dá pra fazer em casa. Dá pra fazer em casa e é um prato que a gente traz ainda um lado saudável nele, né? E com muito gosto. O cheiro tá perfeito, né? O Adriano tá aqui sentindo esse cheiro, chefe. Gosta do peixinho que você já falou, né? Adoro, mas ó, chefe, sinto muito, tá? O peixe melhor da minha sogra, depois é o do senhor. Tudo bem. Com sogra não se mexe, né, chefe? Mas eu posso provar. Aliás, o Adriano tá falando sem se provar ainda. Vamos experimentar primeiro, né, chefe? Eita. Vamos eu pegar um pedacinho desse robalo com esse molho. Olha só. Desmancha. Vamos lá. Será que eu posso? Olha. Sogra, me perdoa. Sensacional. Sensacional. Um peixe macio. E que tempero é esse, né? Muita coisa que a gente bota aí dentro, né? Tem molho de tomate artesanal que a gente faz na casa, tem um molhinho de peixe que a gente prepara para botar dentro da moqueca e isso traz um gosto diferenciado. Olha, vontade da gente continuar aqui também
restaurante serve esse prato, mas também serve muitas outras opções, né, chefe? Sim, temos aí nosso carro-chefe, que é a nossa parmegiana de carne, né? Que vai com 3 tipos de batata, né? Chips de batata doce roxa, um purê de batata. Nosso parmegiana vai com esse molho de tomate artesanal que a gente faz. É um prato que tem muita saída. A gente tem um buffet de saladas completo, que as pessoas podem estar conhecendo aqui. E além de outros pratos, a gente trabalha também com porco, com parte vegana, vegetariana. Então a gente é bem democrático. E funciona todos os dias da semana? Todos os dias da semana, de meio-dia às 10 da noite. Lembrando que fica aqui na 202 Sul, a gente já está experimentando. É uma delícia, o tempero é sensacional. E pra gente então encerrar aqui, né, Adriano, você queria também falar, você hoje tá fazendo shows pela cidade, como é que tá a sua agenda, como é que tá esse cronograma aí? Bom, eu faço alguns shows na cidade, em alguns barzinhos, mas hoje 70% da minha agenda é mais particular, festa empresarial, casamento, 15 anos, formatura. Inclusive, quero deixar já aqui registrado, viu, para você empresário, que quer entrar num projeto grande, vai vir aí o DVD do Adriano Muniz, vai chegar chegando, estamos captando empresários que queiram entrar no projeto, então vou deixar o Instagram pro pessoal, né? Oficial Adriano Muniz, aparecendo aí na sua tela agora. E podem procurar nossa equipe, que é um projeto grandioso a nível nacional, pra gente tentar aí, tentar não, porque se tentar é que não vai conseguir, pra gente conseguir levar a música de Brasília para todo o Brasil aí. Perfeito, não vamos dar spoiler do DVD, isso vai ficar para uma outra ocasião. E agora vamos encerrar escutando uma música bem gostosa? Vamos fazer. Vou fazer o refrão. Então vamos fazer assim, ó. Mas o som do meu carro só toca em direta. Para de filmar painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás dos stories cê tá molhando o volante. Delícia, né? Olha só pra constar, comi esse prato todo porque estava uma delícia. E eu sei que você em casa também já preparou a receita, já separou os ingredientes, vai fazer aquele almoço delicioso. Aliás, está quase na hora do almoço e também está quase na hora aqui da gente se despedir de você. Um ótimo domingo, uma ótima semana e você já sabe, o nosso encontro marcado no próximo domingo às 10 horas da manhã. Até!